É preciso ter atenção para analisar o Palmeiras, porque esse time tem feito parecer fácil muita missão complicada. Vamos falar sobre isso. Bora falar de futebol? Você tá com o Rodrigo Fragoso aqui, bora pro tema do vídeo, né? Porque é algo interessante que eu conversava, inclusive numa live aqui com o Gomão Ribeiro, sobre a capacidade do Palmeiras de gerar facilidade dentro da dificuldade. Porque para analisar o Palmeiras é preciso olhar para o adversário sempre com muita atenção. Caso contrário, em alguns momentos, é possível que você seja até injusto, tanto com o adversário quanto com o Palmeiras, pela capacidade, regularidade e qualidade que esse Palmeiras mostra dentro de campo com muita frequência. E aí, eu vou trazer alguns exemplos aqui, porque o exemplo mais claro é a vitória sobre o Fortaleza por 3-0. Eu estava na zona mista e eu entrevistei o Mike, e o Mike disse o seguinte: Fragoso, vocês acham que foi fácil, mas não foi fácil não. Ele brincou com os jornalistas, né? E o ponto de não ser fácil é preciso refletir para entender. Porque o Palmeiras faz parecer fácil coisas que não são, como vencer o Fortaleza. A gente precisa lembrar, olhando só para o confronto, a gente viu uma diferença muito grande entre Palmeiras e Fortaleza. Diferença técnica e diferença tática, um domínio no Palmeiras, um controle de jogo e a capacidade de fazer 3 gols, mas até mais. E não conseguiu. E o Fortaleza com dificuldade para criar. Algo que não é habitual. Vamos lembrar o seguinte, o Fortaleza vinha de 13 jogos de invencibilidade dentro da temporada. O Palmeiras foi lá e quebrou essa invencibilidade como se enfrentasse uma equipe que vinha em crise, certo? Então, olho nisso. Porque o Palmeiras faz missões que são difíceis parecer fácil. Faz com que uma missão difícil pareça fácil, melhor dizendo. Que é o caso do Fortaleza. E aí, você ainda atrela isso a alguns resultados. Ah, Fragoso, mas Fortaleza vinha de 3 empates consecutivos. Tá bom. Mas é um Fortaleza que, contra o Grêmio, empatou em 0-0. Contra o São Paulo, que vem de 4 vitórias e 4 empates, consistência, empatou em 0-0. Empatou 1-1 com o Corinthians, mas poderia ter vencido por 2-0 tranquilamente. Quem assistiu o jogo sabe. Teve domínio dentro da Neoquímica Arena. Quer mais? Se a gente puxar dentro dessa invencibilidade, venceu o Coxa por 3-0 jogando fora de casa. Venceu o Fluminense com alguns jogadores do time alternativo em campo, boa parte do tempo é verdade, mas goleou por 4-2, poderia ter sido 5-6. Quer mais? Pegou o então vice-líder do campeonato argentino, San Lorenzo, jogando na Argentina e bateu por 2-0, poderia ter sido 3-4. Esse é o Fortaleza que visitou o Palmeiras. É um Fortaleza regular, é um Fortaleza forte, é um Fortaleza que cria, que tem volume, que domina o adversário. E o Palmeiras venceu por 3-0 com absoluto controle do jogo. É um Fortaleza que, nem na oscilação no início do ano, perdeu por 3 gols de diferença. O máximo foi por 2 gols de diferença. E poderia ter sido 4-5 no Allianz Parque. Então o Palmeiras pegou sim uma missão complicada, mas fez parecer fácil. Quer mais? Vamos mergulhar no Grêmio, por exemplo. Grêmio, que no ano até enfrentar o Palmeiras, tinha 2 derrotas. Uma por Ipiranga, por 2-1, num relaxo no Campeonato Gaúcho, e uma derrota por 1-0 para o Cruzeiro do Pepa, que está mostrando a sua força, está mostrando, de fato, a sua capacidade sob o comando desse treinador. O Cruzeiro foi revolucionado, está jogando muita bola. Mesmo assim, o Grêmio teve boas oportunidades de vencer aquele jogo. Não venceu, perdeu por 1-0, mas fez um jogo muito parelho. Chega ao Allianz Parque e perde por 4-1. É goleado, dominado, controlado. E aí muita gente pode falar, mas o Grêmio vem tropeçando. Tá bom. Até aquele momento, repito, só 2 derrotas no ano. Era um Grêmio que havia empatado em 3-3 com o Red Bull Bragantino. Era um Grêmio que havia empatado com o Fortaleza, que eu disse que é uma pedreira, 0-0. Poderia ter vencido o Cruzeiro, como eu disse, 1-0. Venceu o Cuiabá por 2-1. Venceu o Santos. Então, o Palmeiras não pegou uma grande facilidade contra o Grêmio, mas fez a missão parecer fácil. Vamos voltar em mais um confronto. Barcelona de Guayaquil. Simples.
Venceu por 2-0, não passou grandes sustos, teve um momento em que o Everton precisou aparecer, é bem verdade. É simplesmente o vice-líder do campeonato equatoriano. O jogo foi lá no Equador e sabe qual é o aproveitamento do Barcelona na temporada jogando dentro de casa? 7 jogos, 6 vitórias, 1 derrota. 19 gols marcados nesses 7 jogos e só 6 gols sofridos. O placar do jogo contra o Palmeiras, 2-0 para a equipe alviverde. Mas quando a gente não olha para o todo, a gente acha que o Palmeiras encontrou facilidade. Mas o Palmeiras fez parecer uma facilidade. Vamos mergulhar no último jogo para comentar aqui. Goiás 5-0. Palmeiras goleia o Goiás. Sabe qual é o aproveitamento do Goiás em casa na temporada? 16 jogos, 13 vitórias, 2 empates, 1 derrota. Palmeiras 5-0. São 29 gols marcados nesses 16 jogos, nenhum contra o Palmeiras. São 9 gols sofridos nesses 16 jogos, 5 deles marcados pelo Palmeiras. O mesmo Goiás que venceu o Botafogo, que passou o trator no Corinthians 3-1. Ah, mas o Palmeiras teve um jogador a mais boa parte do tempo, porque por mérito? É mérito. O Rony, um dos jogadores do Palmeiras, provocou a expulsão de um jogador do Goiás. E o Palmeiras já ia bem no jogo. Então, o Palmeiras gerou facilidade no jogo. Com a sua qualidade, com a sua capacidade, com seus automatismos, com a sua forma de jogar, o Palmeiras gerou facilidade. Citei Fortaleza, citei Grêmio, citei Barcelona e citei Goiás para mostrar que dentro dessa última sequência do Palmeiras, a equipe tem embalado ótimos jogos. Ótimos jogos. E aí vem gerando uma impressão de que em alguns momentos pega facilidade, mas não pega. É preciso analisar com frieza, olhar para o adversário, olhar para o retrospecto e olhar para aquilo que o Palmeiras fez para gerar facilidade. Mas Fragoso, e o Red Bull Bragantino? Eu conto para você. Tropeços acontecem. O Palmeiras empatou com o Red Bull Bragantino, perdendo muitos gols. Para quem não acompanhou a partida, o Palmeiras teve volume demais contra o Red Bull Bragantino. Criou bastante, mas travou. Travou na eficácia. O Bragantino, inclusive, poderia ter vencido o jogo. Teve uma chance nos pés do Alejandro que ele perdeu a oportunidade. Mas o futebol é isso. Tropeços acontecem. Agora, o Palmeiras está fazendo parecer fácil uma missão complicada em várias ocasiões. E isso é um mérito gigantesco, tanto do Abel Ferreira, quanto da comissão técnica como um todo, e também dos jogadores, que vão cada vez mais gerando automatismos, que vão cada vez mais apresentando uma preparação física muito interessante, e vão cada vez mais mostrando um repertório enorme de bolas paradas, e é preciso falar sobre isso. O Palmeiras, para quem acompanha o dia a dia do clube, e não é o dia a dia de treinos, porque o Palmeiras não abre os treinamentos, impressiona pela quantidade de jogadas diferentes de bola parada. Não é à toa que o Palmeiras, rodada sim, tem gol de bola parada no Campeonato Brasileiro. Na temporada do futebol brasileiro, melhor dizendo. São muitas jogadas diferentes. E aí, para você marcar esse tipo de jogada, que foge do habitual, que é o que o Palmeiras tenta fazer, tenta ludibriar o adversário, tenta estar um passo à frente para sair na melhor condição de finalização. Quando você tem essa capacidade, quando você tem essa possibilidade, quando você treina e tem boas ideias, e tem muito volume, o que gera um número grande de escanteios ou de faltas pela linha lateral, é preciso investir nesse lance. E o Palmeiras investe no lance da bola parada, investe no lance da jogada trabalhada, ensaiada, e por isso, fatalmente, jogo sim, tem gol de bola parada do Palmeiras, seja no escanteio, seja numa falta, mas sempre com uma jogada ensaiada. Seja com um jogador alto, seja com um jogador baixo, seja com finalização com a bola rolando no pé ou de cabeça. É um time muito bem treinado e por isso faz missões difíceis parecerem fáceis em várias ocasiões. Deixa seu comentário aqui embaixo, deixa a sua opinião, enfim, comente. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Fragoso, se tornar membro se você quiser, eu vou ficar muito contente. Deixar o seu like, evidentemente, deixar o seu comentário.
e eu vou ficar muito feliz, tá bom? Bora falar de futebol.